De volta com mais informação, Sandra. Pois é, Luquinhas, agora a gente vai falar de um momento muito difícil para muitas famílias nesse ano, principalmente nesse ano de Covid-19, né? Que é o feriado de finados, né? Muitos cemitérios reabrem, inclusive, para o público nessa data, que é terça-feira. Ano passado eles ficaram fechados por causa da pandemia. Em Taubaté funcionam das 6 horas da manhã até as 5 horas da tarde, só que nesses dias que antecedem aí a data de finados, muitas pessoas vão até o cemitério para fazer a limpeza dos túmulos, né? Dos entes queridos. E a prefeitura está fazendo um alerta, uma orientação para o combate à dengue, porque nesse período os cemitérios podem acabar sendo focos para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que são aqueles pratinhos, os vasinhos que o pessoal leva, acaba deixando lá, vem a chuva e causa esse problema. Então fica o alerta, tá? Cerca de 50 mil pessoas devem comparecer a esses cemitérios em Taubaté, os cemitérios municipais, até terça-feira aqui na cidade. Em São José dos Campos, cemitérios abrem das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde para evitar aglomeração. Dessa vez estão abrindo 2 horas a menos por causa da Covid. Não serão realizadas apresentações musicais como nos anos anteriores e não serão celebradas missas nos 4 cemitérios da cidade. Previsão de 50 mil pessoas, momento muito difícil para muitas famílias nesse ano. Difícil mesmo, né? E a gente pode conversar um pouquinho agora junto com o Dr. Labinas e a Patrícia sobre o luto. Falaram uma vez, e isso foi muito divulgado, que o luto tem fases. Será que isso é verdade? Vamos aprender com eles. Bom dia, gente. Semana de finados e o tema hoje especial, luto. Bom dia, Paty. Tudo bem? Bom dia, Guilherme. Tudo bem? E você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje, então, nós vamos falar sobre luto. A ideia é que vocês identifiquem o processo do luto. A gente, ao final, vai falar de algumas orientações de como lidar com esse momento e também falaremos, basicamente, se ele pode ou não virar até um transtorno mental. Mas, afinal, o que é luto, Patrícia? Então, gente, é importante a gente pensar que o luto é um processo desencadeado por uma perda. E olha que interessante, Guilherme, a gente geralmente associa o luto à perda de um ente querido, à perda de uma pessoa. Mas essa perda, ela pode ser abrangente. Então, pode envolver a perda de um pet, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, né? Casais que terminam o divórcio também pode envolver aí esse sentimento, essa dor desencadeada por essa perda. A gente pode chamar tudo, então, de luto. Então, mesmo você perdendo um pet ou perdendo, de repente, um idoso, né, que mudou de casa após 30 anos, igual a gente falava nos bastidores, isso também pode ser um processo de luto. Exatamente. O importante é que a perda seja significativa para a pessoa, para o psicológico da pessoa, que ela tenha uma relação muito emocional com aquilo que foi perdido. Eu vi recentemente a questão das fases do luto, onde falam de negação, de barganha, de momento de raiva. Isso é real? Explica para todo mundo. Então, na verdade, tem um livro muito famoso de uma psiquiatra que publicou em 1969, que ela fala das 5 fases do luto, né? E esse livro, se a gente for pensar, de 69 até 2021, agora, as pesquisas andaram muito. Então, a ciência diz que não é bem por aí essas fases do luto. Então, na verdade, o processo de luto, ele é um processo individual, único, cada sujeito experimenta o luto, a perda, de uma forma muito única. É até um processo imprevisível. Normalmente é comum sentir no luto um pensamento constante na pessoa amada. Então, ou no objeto perdido. E a pessoa até acaba se sentindo culpada porque ela fica pensando nisso com muita frequência, fala sobre isso, mas é importante que de fato você elabore com esses pensamentos, você fique de fato aceitando esse processo, entendendo como isso é natural e pensar nele. Claro que em algum momento isso pode se tornar mais patológico. Eu acho que é importante a gente entender o que de fato é considerado luto para a pessoa em termos de sentimento. O que ela sente nesse momento, o que de fato é tão sofrido para ela. Então, você falou de um dos sentimentos, né? Que é estar estarrecido com a perda. A pessoa enlutada, ela sente tristeza, ela pode sentir culpa, ela pode sentir esse desejo de querer o ente querido, a depender até do tipo de morte, do que aconteceu com a pessoa, falando em caso de perda de entes queridos, isso também costuma dificultar a situação, mas muitos sentimentos considerados aí negativos são presentes. E uma coisa importante para a gente pensar, na cultura de maneira geral, a gente apoia pessoas que passaram por processo de luto, mas o luto, ele é mais demorado do que a gente gostaria.
Então, às vezes, a pessoa até retorna para o trabalho, retorna para as atividades profissionais. Em poucos dias, às vezes. Às vezes, poucos dias. E ela ainda está com esses sentimentos negativos, podendo ter quadro de insônia, perda de apetite, alterações cognitivas, baixa concentração. Então, é importante a gente continuar apoiando essas pessoas por um longo período. E também apoiar as pessoas que perdem, por exemplo, pets, né? É importante a gente entender que o sentimento da pessoa relacionado à perda, ele é muito válido. Sim, e aí o que acontece? A Patrícia apontou muito bem, o tempo. Existe já um processo em que o luto passa a ser persistente ou chamado luto prolongado, que ele vira um processo patológico. Por que a psiquiatria começou a nomear isso, dar um nome para esse luto que se prolonga por mais de um ano? Porque para a pessoa entender que está na hora, de repente, de buscar ajuda, que isso pode ter virado um quadro de depressão. Então, se você está em processo de luto, isso está muito persistente, você está com muito sofrimento, muito intenso, busca ajuda psiquiátrica e busca ajuda psicológica. E aí eu acho que seria interessante até você dar umas orientações para o pessoal de como lidar com essa fase, com esse momento. Então, gente, uma coisa importante é a terapia. A gente pensa que a terapia é só para a pessoa lidar com os sentimentos envolvidos aí no luto, mas não é só isso. Ainda mais que o luto é um pouquinho mais persistente do que a gente imagina, a gente pensa na terapia como um próprio espaço da pessoa vivenciar aquele luto, falar do ente querido, falar da perda, um espaço aberto para ela viver essa situação com um acolhimento, né? E algumas dicas aí que eu acho importantes da gente dizer para as pessoas do luto. Não evite o sofrimento. Evitar o sofrimento prolonga a dor. A pessoa também pode fazer diários, escrever, fazer despedidas para o ente querido que faleceu. Você pode buscar apoio, conversar com pessoas acolhedoras que entendem, que respeitam os seus sentimentos. E você nunca julgue o outro por estar no processo de luto. Bem, que legal, muito legal esse tema, muito interessante, ainda mais no momento que a gente está, né, Patrícia? E eu acho importante que esse tema seja um abraço para você aí de casa, já que o dia de finados está tão pertinho e a gente começa a voltar às lembranças dos entes queridos. Beijo, gente! Um abraço e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @Instituto Labinas e @Patrícia, psicóloga clínica. Pura gratidão por vocês, viu? Obrigado pelos conselhos e também você em casa que sentiu aí realmente que tem a ver com esse assunto, que está passando algo também, fala com eles pelas redes sociais, realmente eles vão responder vocês, tá? Estou muito bem acompanhada agora, vocês já conhecem pelo vídeo, pelo quadro, doutora Maura e doutora Mariana, e estão aqui hoje ao vivo para tirar dúvidas de vocês de casa. Então, você que quiser mandar também pergunta, pode mandar agora, tá bom? 996679944, tudo sobre dermatologia, mais interessante, doutoras. Primeiro, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Lucas, tudo. A gente falou com o pessoal de casa, assim, olha, manda perguntinha para elas pelo WhatsApp, pode gravar vídeo, e chegou um monte de pergunta sobre proteção solar. Olha que interessante, acho que vai chegar no verão, as pessoas realmente se preocupam mais. Então, vocês topam responder agora para mim? Claro! Vamos lá, então, vamos lá para a primeira perguntinha, então. Oi, doutora. Eu gostaria de saber, se eu estiver na praia, de quanto em quanto tempo eu devo passar o protetor solar? Protetor solar na praia. Gabi, qual que é o nome dessa querida? Vai passando para mim, minha linda. Quem que é essa, Gabi? A Paula. A Paula quer saber, na praia. Paula, então, Paula, de forma geral, o protetor solar ele tem que ser replicado de 2 a 3 em 3 horas, ou depois que a gente entra na água, ou depois que a gente transpira muito. Então, assim, você está na praia, né, que você está se expondo mais ao sol. O ideal é reaplicar de 2 em 2 horas e depois que você sai do mar ou depois que você pratica uma atividade física. Hoje está super na moda o beach tênis, corrida, então tem que estar reaplicando. Um ponto muito importante também que eu sempre oriento, que tem que reaplicar, ou melhor, que tem que aplicar 15 minutos antes de se expor ao sol. Ah, tá. Não é na praia, né? Não, tem que aplicar antes de chegar na praia. Entendi. E quando chega na praia, aplicar novamente. Tá? É que tem protetor solar que fala assim, você não precisa reaplicar porque ele é a base, como que ele aguenta a água, a prova d'água. Isso então realmente não existe. Tem uma certa resistência, mas tem que ter essa reaplicação, sim, tá. sabe? Tem que ter esse cuidado então. Tem os protetores resistentes, né, à água, mas depois que a gente
entra no mar, o ideal é aplicar para garantir uma proteção boa, né? Que é tão importante. O dezembro laranja, a gente com certeza em dezembro precisa conversar sobre isso, câncer de pele, né? Com certeza. Vamos lá, outra perguntinha. Doutoras, faço bronzeamento artificial há alguns meses. Prejudica a pele? Prejudica a pele? Caroline, você tá fazendo qual tipo de bronzeamento? Ai, meu artificial? Deus. eu já fiz uma vez, Caroline. Coração confesso. palpita. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, tá? O bronzeamento artificial, pela Câmara, né, de bronzeamento artificial, ela é proibida, tá? É ilegal desde 2009. Mas, infelizmente, ainda tem clínica aí fazendo. Tem lugares clandestinos que fazem e é muito prejudicial. Assim, aumenta o índice de câncer de pele, de melanoma aumenta em quase 70%, então é seríssimo. Agora, se você estiver fazendo um bronzeamento artificial com alto bronzeador, não vejo assim tantos problemas não. A gente, claro, tem que descartar aí se você tem alguma alergia ao produto, mas aí já é mais tranquilo, porque é uma química que vai agir na camada córnea mais superficial da pele, ela não vai ser absorvida. E aí essa reação é que faz esse pigmento. Entendi. Entendeu? Aí vai uns 7 dias mais ou menos sai, porque a renovação da nossa pele demora mais ou menos esse tempo. E aí é tranquilamente. Aí tem que ver qual das duas que você está fazendo. Agora tem que Não ver é a marca que você vai usar também desse, né? Porque uma você deixa a pessoa laranja, parece uma cenoura. Então, o que acontece? Tem muitos produtos que não são aprovados pela Anvisa, que não tem o químico que é possível usar, que é conceituado, que é estudado, que são outras misturinhas. Aí não, aí realmente vai ser prejudicial. Pode manchar a pele, dar alergia, queimar, né? Perfeito. Tem mais perguntinha, vamos lá. Queremos saber qual é a principal diferença entre os filtros físicos e químicos. Perfeito, a Maria, né? Maria, essa é uma dúvida muito frequente, viu, Lucas? Qual que é a diferença? Bom, os protetores solares químicos são os mais conhecidos, são os orgânicos. Eles têm substâncias que vão absorver a radiação ultravioleta e transformar nela numa radiação de menor energia. Então, ele vai fazer uma reação química que vai impedir que os raios penetrem na pele e causem os danos. Já os filtros físicos, eles são os inorgânicos, são substâncias minerais que vão formar um filtro na pele, como se fosse uma barreira de proteção que vai fazer com que os raios reflitam e não entrem também na pele. Tanto que os físicos, por não ter essa reação química, eles são indicados para as peles mais sensíveis, pele de criança, pacientes alérgicos, pacientes que têm a pele sensível rosácea, gestantes, no meu caso, são indicados a pele, o filtro físico. Perfeito. Mas tem as duas formulações, a maioria dos protetores solares. Eu acho que a pergunta da Fabi agora até é bacana também para gestantes, porque a gente sabe que a mulher, às vezes, quando está na gestação, surgem manchinhas na pele. E o sol pode... Melasma. Vamos ver se tem a ver com isso mesmo. Olá, doutora, tudo bem? Eu tenho dúvidas sobre mancha causada pelo sol. Como devo tratá-las? Ótimo. Toda mancha causada pelo sol é melasma ou não? Não. Então, isso que é muito importante, né? O primeiro passo é você diagnosticar qual é a sua mancha. Nem toda mancha do sol é melasma, nem toda mancha do sol é uma melanose solar. Então, a gente tem que ver se é uma melasma, uma melanose, uma ceratose, uma pinta. Às vezes é uma pinta que você não tinha prestado atenção, aumentou e você associou como se fosse uma mancha do sol. Então, assim, depois que você passar em consulta, tiver o diagnóstico, a mais comum tem o melasma, né? Que não é só causado pelo sol, tem fator hormonal. E aí o tratamento, ele além de ser tratado com os tópicos em casa, com os cremes, a gente precisa fazer algumas intervenções no consultório. Às vezes microagulhamento, um laser, porque só o tópico não vai ser suficiente na grande maioria dos casos. E se for aí, por exemplo, uma melanose solar, que daí não é o melasma, aquelas manchas mais pontuais, o creme de casa não vai resolver, porque ele não consegue penetrar onde está aquele pigmento, então ele não vai clarear, tá? Aí a gente realmente precisa sim fazer um laser, o que eu gosto muito é a luz pulsada. Eu adoro também fazendo consultório. Eu já fiz com você a luz pulsada para rosácea, né, doutor? É ótimo. Nossa, muito bom. E a pele fica muito bonita mesmo, viu? Tô com algumas perguntinhas aqui, só vou fazer uma dessas que chegou, Gabi, rapidinho, da Lídia de São José, que eu acho que é bacana a gente comentar. Não sei se está espelhando para você, mas olha, bom dia, que lindas. Existe um fator de proteção certo para cada tipo de pele ou para todas é a mesma? Não, assim, o fator de proteção mínimo de um protetor solar tem que ser o 30.
O protetor solar, independente de idade, sexo, fototipo, ele é importante em qualquer fase da nossa vida. E sempre tem que ter amplo espectro de proteção, tanto contra o UVA, UVB, fator mínimo de proteção solar 30, e a gente ter essa importância de reaplicar e passar a quantidade correta. Eu acho que às vezes a dúvida dela também é assim, que tem alguns artigos, algumas coisas que o PPD, que é um fator que a gente avalia que protege da UVA, ele vai para o UVA é o que mais pigmenta a pele morena. Então talvez seja essa a dúvida dela. Quando ela vai olhar no protetor, se ela for mais morena, ela vai se importar mais com FPS ou com PPD, tá? Mas os protetores ideais, os protetores bons, eles têm a proporção certa. Então a gente acaba não escolhendo pelo fototipo, a gente vai escolher sim, aí vamos supor, por ganhos secundários que o protetor vai ter, né? Sim. Colocar um anti-idade, um clareador. Antioxidante. E o fator mínimo realmente sempre 30. E PPD, o fator mínimo é 10, gente. Isso é um fator importante, que poucas pessoas olham. PPD. E a gente consegue ver isso comprando o produto, está escrito lá. Está escrito lá na embalagem. Gente, ó, PPD. Excelente. Eu não sabia que isso existia. Muito legal, então, na hora que você for comprar, PPD, você tem que ser o 10, né? Então, para encerrar rapidinho, só para a gente também ter um pouquinho mais de tempo com a doutora, eu vou juntar duas perguntas aqui. O do Marcos de Caraguatatuba, que ele comenta assim, ó, eu sempre uso o mesmo protetor no corpo e rosto, acho mais fácil. Aí outra pessoa, a Michele, de Lorena, um beijo, viu, Michele? Ela diz que percebe que o protetor, mesmo falando que é oil free, dá espinha. Quer saber se pode ser a marca que não deu certo para mim. Vamos lá, mesmo protetor, rosto e corpo pode? E mesmo sendo para o rosto só, ele pode dar espinha? Então, o protetor, ele se adaptou usando no corpo e rosto, ótimo, perfeito, porque é bem mais prático, mas tem pessoas que não se adaptam, porque às vezes o que está no corpo fica pesado no rosto. Agora, que ela disse que está passando e achou que está com acne ou pior, porque assim, o protetor solar é mito, ele não causa acne. Claro que quem já tem uma predisposição, é mito. Quem tem uma predisposição já tem a pele acneica, vai usar um protetor solar com um veículo mais pesado, em creme, que obstrui os poros, aí pode sim piorar a acne, mas oil free, né, a gente tem que investigar assim, a questão hormonal, alimentação, para ver. O que pode acontecer também, ela usa um protetor oil free, mas passa uma maquiagem que é comedogênica, que dá acne, que dá que cravo. obstrui. E aí associa assim, é o protetor, porque a maquiagem fica, a gente nunca quer ficar sem, né? E o protetor fica mais fácil de culpar. Aliás, tem maquiagem hoje em dia que já tem também fator de proteção, né? Tem umas marcas que são interessantes. Tem que ter cuidado, assim, eu sempre gosto de falar que você tem, se você quiser otimizar o tempo, então usa um protetor com efeito base, porque a maioria das bases, elas colocam lá, tem um FPS 20, vamos supor, e é pelo fator da cor, do pigmento, que é a barreira daí que entra. É, uma barreira física. Sim. Tá? E o protetor ideal, ele vai ter tanto um filtro químico quanto físico associado. Sim. E aí a gente pensa assim, então compra um protetor com tonalizante. Sim. Tem muitos no mercado. E tem mesmo, gente. Usar, né? Até às vezes eu tô com a pele um pouco ruim, eu passo o protetor solar que tem cor, parece que eu tô de maquiagem, fica perfeito aqui na televisão. Gente, muito obrigado. Obrigada a você, pelas informações. Lucas. Vocês são uns amores mesmo. E olha, eles continuam com a gente durante toda a semana. E também quem quiser mandar mensagem para elas no Instagram, tirando dúvidas do que a gente falou aqui, fique à vontade também. A gente já volta no próximo bloco, que a gente vai comer essa receita. Eu prometo que eu vou dar um pouquinho para todo mundo aqui, tá bom? Eu quero. O cheiro tá ótimo. Não sai daí, não. Depois do intervalo, o Dr. Eric Lobato comenta exames importantes para a saúde do seu pet. E Dr. Fabiano Moura, ao vivo, comenta a saúde do quadril. E ainda hoje, descobertas deliciosas no Caraguá Agosto. A gente já volta.